Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Life. Eu sou Marie Bendelac, formadora e mentora de líderes, especialista em relacionamentos e comunicação não violenta. Bem-vinda para você que busca colocar mais vida na sua vida. Estamos recebendo hoje uma numeróloga, Beta Vilela. Ela vai trazer muitas informações sobre algo que pode ampliar o seu autoconhecimento, porque todo líder, toda líder precisa se autoconhecer. Que você seja líder de uma empresa, de um time, da sua própria vida, você precisa ter conhecimento das suas forças, dos seus talentos, dos seus desafios de vida, daquilo que você precisa desenvolver. Então, você vai, com certeza, encontrar muitas informações riquíssimas nesse podcast. Então, fica com a gente, assista até o final, que você vai, com certeza, ampliar a sua consciência e talvez, como comigo, vai ter um efeito assim muito energizante, né? Eu fiquei muito energizada depois de fazer meu mapa com a Beta. E estamos também com a nossa entrevistadora, Elba Rego, que também é moderadora em eventos e está fazendo as nossas entrevistas do podcast Live. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no podcast Live da Marie Bendelac. E como ela falou hoje, com uma numeróloga que passou pelo mundo corporativo e que trouxe essa experiência depois ao trabalhar com a numerologia. Aliás, nós três, né, fizemos uma transição de carreira. Nós três fomos do mundo corporativo. Eu fui executivo durante 18 anos em multinacionais. A Beta ficou 10 anos como executiva. E eu fiquei 28 anos no mundo corporativo. Então, se você, por acaso, está sentindo assim, uma necessidade de mudança, fazer algo que talvez tenha mais propósito para a sua vida, saiba que é possível fazer uma transição de carreira em qualquer momento. E eu tenho certeza que a numerologia pode ser uma das ferramentas que te traga esse autoconhecimento, esse direcionamento que você precisa, que pode te dar uma segurança, uma certeza do caminho a seguir. Né, Beta? Primeiro, obrigada pelo convite, Marie. Obrigada, Elba, pela receptividade também. Eu sou uma fã de autoconhecimento. Depois que a vida deu uma desestruturada, você pode buscar autoconhecimento de duas formas, né? Na dor e do amor. No meu caso, foi na dor. Não sei como é aí para você. No meu caso, foi na dor. E me deparei com diversas ferramentas e, naquela ocasião, a numerologia foi a mais prática, a mais objetiva. Eu sou engenheira de formação, então eu gosto de coisas bem práticas e objetivas. Então, eu espero que, de alguma forma, tudo que a gente trouxer aqui hoje contribua para quem estiver assistindo a gente. Maravilha! Vou começar fazendo uma pergunta para a Marie, que ela já antecipou um pouco. O que é que te motivou a buscar a numerologia? E depois, o que é que te motivou a fazer essa consulta com a Berta e a trazê-la aqui para esse podcast? Foi as circunstâncias. Eu fazia parte de um mastermind em 2020, no início da pandemia. Entrei no mastermind, onde a mentora introduziu várias especialidades, vários profissionais e introduziu uma numeróloga, que eu conheci então com ela. Eu tive acesso a várias ferramentas, várias abordagens que eu fui descobrindo através desse mastermind, né? O mastermind é um grupo de empreendedores que se ajudam mutuamente, que se desenvolvem, né? Que desenvolvem os seus negócios juntos. E eu fui descobrindo como eu tinha, na época, o desejo de abrir uma mentoria para mulheres. Eu fui buscar esses conhecimentos para ver se podia enriquecer a mentoria, né, para essas mulheres. E eu abri a mentoria feminina com o nome do programa Life, na época, justamente sobre liderança feminina, liberdade espiritual, financeira e emocional. E eu trouxe a numerologia na época. E foi assim que eu descobri um universo de diversos conhecimentos. Então, não foi uma coisa assim que eu busquei naturalmente, assim, não foi uma iniciativa minha. Foi trazido para mim e foi uma grata surpresa. E depois eu tive a oportunidade de ser introduzida para a Beta e eu fiz o mapa com ela. Eu fiquei assim muito impactada positivamente
porque no momento de incerteza, né, onde eu estava fazendo várias mudanças e eu estava em dúvida sobre o caminho a seguir, né, o mapa que ela fez me trouxe muita segurança daquilo que eu realmente queria trilhar e que eu tinha vontade de assumir, mas que eu não ousava ainda. Então, foi muito, muito poderoso. Maravilha. E aí, eu gostaria que a Roberta, ou Beta, ela falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, o que é que diferencia a numerologia, por exemplo, com relação à astrologia, e o que é que ela pode trazer para a gente de muito específico e valioso para o nosso autoconhecimento e para transformações que queiramos fazer na nossa vida. Essa talvez seja a pergunta que mais fazem para mim, né? Qual que é a diferença entre numerologia e astrologia? Sempre me perguntam, você faz meu mapa astral? O mapa astral ele está ligado à astrologia, que também é uma ferramenta de autoconhecimento. A diferença, a astrologia ela tira uma fotografia do céu no momento em que você nasceu e vai dizer como é que esses astros vão influenciar na sua vida. Por isso que a gente fala sobre signos na astrologia. Eu não estudei sobre astrologia, não sou a dominadora de todas as interpretações astrológicas. Conheço alguns conceitos, mas é diferente. A astrologia ela vai falar muito sobre o seu comportamento. A numerologia ela é um pouco mais prática, mais objetiva. Ela pega o seu nome de nascimento, sua data de nascimento, faz cálculos matemáticos e vai te trazer ali como se fosse um grande mapa, um grande manual de instruções para te dizer como é que você funciona. Quem que você é, o que você gosta de fazer, qual que é o seu talento, o que você veio fazer nessa vida, qual o desafio que você tem que superar e diversas outras informações que te ajudam a fazer essa reflexão e a te dar mais clareza. Será que esse caminho que eu estou pensando é realmente um caminho que vai me levar a conquistas e vai me trazer uma leveza? Ou se é um caminho que eu estou viajando na maionese e não tem nada a ver com aquilo que eu vim fazer. Então, a numerologia ela traz essa clareza. Obviamente que tem o seu livre-arbítrio por trás. Eu sei que isso aqui é difícil para mim, não quero superar isso. Tá tudo bem. Você é livre para você escolher. Porém, entretanto, todavia, se você acaba sendo contra aquele desenvolvimento daquele desafio, pode ser que a sua vida fique um pouco mais desafiadora. As coisas fiquem um pouco mais difíceis. Por quê? Quando você começa a ficar no negativo dessas vibrações, você acaba atraindo para a sua vida perda, dor e sofrimento. Quando você está no positivo dos seus números, você deixa uma vida muito mais leve, muito mais fluida, com muito mais conquistas. Que esse é o grande ponto, né? Ninguém vem para cá para sofrer. Todo mundo vem para ser feliz, para ter conquistas, para ter saúde. Basta você saber usar aquelas informações a seu favor. Não tem número bom e número ruim. Tudo tem um lado sombra e um lado luz, né? Tudo. Você pode usar para a luz, ou desenvolver mais o lado sombra, acessar mais o lado sombra ou luz, né? É você saber o que vai te levar a conquistas e o que não vai te levar a conquistas. Quando você está muito no lado sombra de um número, ou você está no excesso daquela energia, isso não vai te levar a conquistas. Então, é ter essa consciência de falar, opa, peraí, essa energia que eu estou desenvolvendo, essa característica que eu estou desenvolvendo, não vai ser favorável para mim. Interessante isso que você falou, que a sombra está muito associada ao excesso de cada coisa. Geralmente, a gente desequilibra no excesso. Exatamente. E talvez para algumas pessoas seja mais fácil de escutar excesso do que sombra, porque temos dificuldades, de modo geral, em lidar com a nossa sombra. Marie, você poderia nos dar um exemplo de algo que a numerologia te ajudou a ter mais clareza, inclusive dentro do seu negócio? Por exemplo, no mapa que a Beta fez, ela deixou muito claro o aspecto liderança, né? Eu já fiz vários mapas com várias abordagens e, assim, todos têm uma forma diferente de trazer, mas sempre a essência mesma. Então, confirmou, porque eu também sou muito pragmática, eu preciso meio que ter confirmação das coisas que são um pouco intangíveis, às vezes, e receber a mesma informação de várias fontes, para mim, é uma confirmação para realmente eu acreditar naquilo, né? E ela deixou muito claro essa questão da liderança. Ela falou para mim, né? Você é uma formadora de líderes, o que faz todo sentido, porque naturalmente eu sempre senti esse apelo
para liderar, para empreender, né? Para ser número 1 na minha empresa. Então, isso para mim está muito claro. E o trabalho que eu venho fazendo, então hoje estamos em 2023, há 12 anos, é o desenvolvimento de líderes, formação em empresas de líderes, através da comunicação não violenta, de várias ferramentas que eu adquiri, inclusive no coaching. Então, eu tenho diversas ferramentas para trabalhar a produtividade, né? O autoconhecimento, conhecer suas forças, seus talentos, tudo mais. Então, gestão de tempo, organização, estilos de liderança. Eu adquiri muitas ferramentas. Com isso, você consegue desenvolver os líderes. Então, isso é uma coisa que fez muito sentido para mim, que é algo que naturalmente eu fui fazendo. E quando é intuitivo, às vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo. A gente não percebe que isso é um caminho que a gente precisa fazer de forma intencional. Quando você ganha essa informação de um mapa seu, é como se tivesse, assim, de repente, a clareza, e ficou muito mais fácil para mim assumir esse posicionamento. Falei, não, é isso, sou eu. Eu sou formadora, desenvolvedora, mentora de líderes. Isso foi muito mais fácil para mim assumir esse posicionamento. Eu acho que quando a gente assume as nossas habilidades, o nosso talento, a gente acessa e integra esse poder pessoal, a gente fica se apropriando do próprio poder interno e pessoal. E com isso que você consegue realizar mais conquistas de uma forma equilibrada, sempre, né? Buscando o equilíbrio. Mas é isso, acho que trouxe essa clareza. É um elemento que eu falei, mas tem várias coisas, obviamente, que me trouxe a questão da espiritualidade, né? Meu número 7, eu nasci 7 de 77, o meu número de destino é 7, enfim, tem muita essa questão do 7, que tem muito a ver com a espiritualidade. E a espiritualidade realmente hoje é muito presente na minha vida. Não me vejo sem essa espiritualidade, que não é uma questão necessariamente religiosa, né? Durante muito tempo não tive muito contato com a religião, depois eu resolvi estudar, mas é uma questão, para mim a espiritualidade é uma questão de se voltar para si, estar conectado com você, com sua essência, a sua autenticidade, você se conhecer, você se apropriar de você mesmo, da sua identidade, né? Acho que você pode falar um pouco a respeito também, a sua visão da espiritualidade. Tem muita gente que fala, eu sou espiritualizado, vou na igreja todo domingo. Aí quando você vai ver no dia a dia, e aí sendo bem prática e objetiva, a pessoa tem um péssimo relacionamento com a mãe, tem raiva do pai, não fala com os irmãos, mas ela tem a convicção de que ela é uma pessoa espiritualizada. Para mim, espiritualidade é você silenciar aquele seu diálogo interno aleatório. Isso eu aprendi muito com a minha mestre, a Daniela. E é você estar conectado com a sua força interna. Então, se tem algum desequilíbrio ou algum... como é que é o nome da palavra? Se você tem ali dentro... algum embrulho ali dentro do seu sistema familiar. Algum emaranhado dentro daquele sistema familiar. Seja uma raiva da mãe que abandonou, uma raiva do pai porque batia, um desentendimento com irmãos porque talvez tinha uma questão de ciúmes, ou porque um estudava demais, o outro estudava de menos. Quando tem algum desalinhamento dentro desse sistema, mas não só com pai e mãe, alguma raiva que guarda de professor, de algum ex-namorado, de alguma ex-namorada, de um amigo, quando existe algum sentimento desse ruim interno, isso fica remoendo na gente. A gente vai atraindo situações na nossa vida para confirmar essas mesmas dores que foram sentidas lá de trás. Então, para mim, o estar espiritualizado é você olhar para dentro e deixar muitas vezes o perdão tomar conta do seu coração. É você assumir a autorresponsabilidade de cuidar da sua vida, de escolher, e aí tudo é uma questão de escolha, a escolher se libertar de sentimentos nocivos, sentimentos ruins, sentimentos negativos. Então, isso para mim é você estar espiritualizado. Óbvio que quando você vai numa igreja, quando você vai num templo religioso e você está naquela egrégora de positividade, de luz, isso eleva a sua vibração e que é maravilhoso. O ponto é como você mantém essa energia, essa egrégora boa, né? essa egrégora de luz,
ao longo da semana. Quando alguém fura a agenda com você, a gente quando alguém te ofende. Quando alguém te ofende, quando você está no trânsito e alguém dá uma fechada no seu carro, quando... Ou seja, como é que você lida com as emoções, né? Exatamente. Sim, para mim, essa questão da espiritualidade, além do autoconhecimento, que é uma vertente, essa outra questão é entender também que tem algo maior, que tem um propósito maior naquilo que acontece conosco e que a gente tem o poder de transformar a partir da capacidade de ressignificar alguns acontecimentos do passado, principalmente. A gente precisa fazer as pazes, né, com o nosso passado, senão o nosso passado sempre traz à tona, aparece em forma de dores, de sofrimento. Então, se tem um recado assim, muito importante, além de tudo que a gente está falando aqui, se você está com alguma dor hoje, algum sofrimento, é que alguma coisa você precisa aprender, descobrir sobre aquilo, para que você possa resolver internamente. Adquirir algum conhecimento, né? Por exemplo, eu estava sofrendo com conflitos, com pessoas agressivas, eu fui buscar a comunicação não violenta. Isso me trouxe paz, me empoderou, me trouxe soluções concretas, práticas para resolver. Outra questão, tem uma cliente que tem uma questão de traição no casamento dela. E ela foi descobrir, através de sessões com uma terapeuta, que, na verdade, ela estava reproduzindo o esquema da mãe que tinha sido traída. E depois ela entendeu que a história da mãe não era bem aquela que ela tinha guardado na memória. Então, ela foi entendendo e ficando em paz com isso, enquanto ela estava com raiva. Então, eu acho que tem tudo a ver aquilo que você falou. Quando você ganha autoconhecimento, mas também conhecimento, e você entende esse conceito de que se tem alguma dor, algum sofrimento, é porque alguma coisa a gente precisa descobrir, né? Você se conectar à fonte, você se conectar a Deus, a vida, ao universo, aquilo que você acredita que é maior, para você entender que você não veio aqui para ser uma vítima. Isso é outra coisa, um recado que eu quero passar. Fundamental. E a numerologia, como algumas outras ferramentas que eu descobri para autoconhecimento, tira a gente desse lugar de vítima, porque a gente entende que tudo veio na nossa vida, tudo que a gente veio vivendo desde a infância. Algumas abordagens também espirituais dizem que a gente até escolheu, antes de nascer, tudo aquilo que ia acontecer para nosso desenvolvimento espiritual. Então, se você entende dessa forma, você sofre, sim. Você tem dor, sim. Eu tive, todo mundo tem, né? É natural do ser humano. Mas é na dor que você precisa encontrar o caminho para a sua evolução, para você ficar com essa paz de espírito, para você servir também, né? Tudo que a gente aprende, de alguma forma, a gente precisa transmitir, usar o poder do amor para gerar mais vida na vida das pessoas. Eu acho que o amor é vida e autoconhecimento é vida. Com certeza. E eu acho que esse ponto é interessante, porque o que nos acontece, vamos botar assim, porque no fundo não é tão nos acontece, a gente está criando aquilo, nós podemos utilizar de várias maneiras. Eu posso ir para a reclamação, para a culpabilização de outras pessoas, ou posso dizer, diante dessa circunstância, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso mudar, o que é que eu preciso aprender e como eu posso me transformar. Porque muitas vezes a gente passa muito tempo querendo transformar o outro, as outras pessoas, leva o pai, a mãe, a avó, até o gato de casa para terapia, porque a gente acha que se eles mudarem, a nossa vida vai mudar. Melhor. E enquanto que a gente só tem realmente poder de transformação com relação a nós, a nossa vida. E mesmo assim a gente sabe que nem sempre é fácil. E aí é que entra recursos como a numerologia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Berta, como é que ela entrou na sua vida e o que é que ela teve de tão atraente para você a ponto de você fazer uma transição de carreira para se tornar uma numeróloga. Eu acho que quando a gente é pequena, né, os nossos pais influenciavam, talvez não verbalmente, mas pelas atitudes, de carreiras que te levariam a ter uma vida com dinheiro, ter uma vida equilibrada. Então, eu me formei como bailarina durante um tempo, então como jazz sapateado, dei aula de jazz sapateado. E eu falei para minha mãe, foi atleta de seleção olímpica de vôlei. Uau. E aí eu falei para minha mãe naquela ocasião, mãe, eu vou fazer educação física lá, mas não vai mesmo porque isso daí não dá dinheiro. E eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. E ela me falou, não,
Então, vai fazer alguma coisa que vai te dar dinheiro. Você não gosta de matemática? Sempre gostei de matemática. Sempre foi minha matéria favorita na escola. Sorte. Você não gosta de física? Você não gosta de química? Então, segue a carreira do seu pai. Vai fazer engenharia. Tá bom. E aí, fui fazer engenharia. Eu segui exatamente um flow. Eu não fiquei me questionando por que eu ia fazer engenharia. O que eu queria... Qual era o meu objetivo por trás daquilo dali? Então, eu segui exatamente carreira que meu pai e minha mãe me indicaram que seria uma carreira equilibrada. Me formei como engenheira, trabalhei em multinacional, casei, tive uma filha, fiz um MBA, até que a minha vida, que estava toda estruturada, de repente, desestruturou. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Tô fazendo tudo certinho Tem e algo deu errado. Tem alguma coisa Tudo errada. perfeito. Me convidaram para ir num retiro de autoconhecimento. Então, durante um final de semana, eu participei de dinâmicas de autoconhecimento. Os 2 primeiros dias eu fiquei completamente transtornada, muito irritada com a pessoa que tinha me levado. Falava, por que essa pessoa me trouxe aqui? No final desse final de semana, eu entendi que fichas começaram a cair. Eu falei, opa, peraí, a vida não é tão esse cenário de margarina que muitas vezes eu desenhei. Tem coisas ali dentro que eu preciso mudar dentro de mim. E aí, naquele momento, eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. Fiz diversos cursos de autoconhecimento. Fui fazer psicóloga pela primeira vez, isso aos 32 anos. Hoje eu tô com 40. Naquele momento, eu falei assim, psicólogo não é coisa de maluco. Eu achava que psicólogo era coisa de maluco. Olha que interessante. Eu vou ter que buscar uma terapia, porque eu não tô sabendo lidar com tudo isso. Eu sei que tem dores aqui que sozinha eu não vou conseguir resolver. E isso é uma coisa importante, né? Pessoas precisam de pessoas. Tem muita gente que chega até mim querendo uma fórmula mágica. Eu falei, calma, não é fazer o mapa e acabou. Não é ir num retiro de autoconhecimento e acabou. Não, tem coisas que você vai precisar lidar e trabalhar ali dentro de você. Então, durante um ano e pouco, eu fiquei de acompanhamento com essa psicóloga. E foram aparecendo ferramentas para mim. E eu fui juntando as peças. Peraí, sempre gostei de matemática. Eu lembro de cenas na minha infância de eu dando aula para as minhas bonecas. Eu adorava ajudar. Uma das ferramentas que uma das funções que eu assumi nessa multinacional que eu trabalhei durante 10 anos foi um suporte a vendas. Eu adorava pegar o problema dos outros e resolver. Eu era um suporte que falava assim, o pessoal que está no campo precisa resolver algumas coisas. Eu pegava aquele problema como se fosse meu e resolvia. E eu tinha um ótimo feedback da minha gestora, né? Porque ela falava assim, nossa, você pega o problema para você mesmo, você não desiste enquanto você não resolve. Eu falei, é verdade. Então, esse suporte de ajudar as pessoas, eu sempre gostei, sempre brilhou meus olhos fazer isso. E aí, depois de todas essas dinâmicas de autoconhecimento, me deparei com a numerologia, a pitagórica, já passei por diversas. E naquela ocasião, eu já estava começando a buscar conhecimento na internet sobre... Eu perguntei para a numeróloga que fez o meu mapa, que veio depois logo a ser minha mestre. Eu falei, Dani, se eu quiser, eu posso trabalhar com isso? Porque eu vejo isso como uma super ferramenta. Ela falou, não só pode, como eu acho que você vai adorar. Porque isso tá muito alinhado ao número do seu sonho, daquilo que você gosta de fazer. Eu falei, gostei. Isso foi em 2016. Em 2017, eu fiz um curso básico. Em 2018... Aí, no final de 2017, eu fiz uma formação em inteligência emocional. Em 2018, eu me formei como numeróloga. Voltei para o mundo corporativo. Naquele momento, eu precisei tomar uma decisão financeira. Não foi uma decisão que, tô indo porque eu quero novos desafios. Não, fui financeiro mesmo. E eu sabia que ali eu tinha um prazo. Eu sabia que eu não ia ficar ali durante muito tempo. Que ali seria uma ponte para levar aonde eu queria. E aí, quando veio no meu ano 5... Foi em 2020, um mês antes na pandemia. Já era numeróloga, já fazia alguns mapas informais. Falei, agora eu vou fazer uma transição de carreira. Aí falei pro meu namorado na época, falei, Dé, vou pedir as contas e vou me tornar numeróloga de verdade. Vou só fazer atendimento. Isso foi em fevereiro, um mês antes do lockdown de tudo. No dia que eu cheguei para pedir as contas, o CEO, que era o meu gestor na época, falou assim, Roberto, hoje eu estou encerrando os contratos. Estou aqui agradecendo a sua colaboração. Falei, nossa, não acredito. Falei, eu vim aqui hoje para isso. Para pedir também, para agradecer a oportunidade de dizer que eu vou começar a seguir minha carreira solo.
E aí foi ótimo, eu saí de lá feliz da vida. No dia seguinte já coloquei no Instagram, fiz um post beta numeróloga e as coisas foram acontecendo. Então eu não planejei que nem eu planejei lá atrás com 16 anos, eu quero ser engenheira. Eu falei, eu quero trabalhar com uma ferramenta que de alguma forma vai transformar a vida das pessoas, vai ajudar as pessoas. Tive acesso a várias, mas a numerologia para mim foi prática e objetiva. Então, você, de alguma forma, já devia estar conectado com esse propósito maior, com o divino, com a vida, porque, assim, eu vejo quando estamos conectados conosco de alguma maneira, e com Deus, com a vida, com o universo, as coisas fluem e acontecem. Você falou que foi em fevereiro. Eu também. Em fevereiro, em 31 de janeiro de 2020. Eu entreguei minha sala. Eu também. Meu escritório, que eu tinha lá uma nota todo mês de aluguel. Imagina se eu tivesse guardado na pandemia. Nossa. Não. Encerrei 31 de janeiro de 2020. Em fevereiro, eu comecei a postar no Instagram. Gente, a mesma coisa. Pois é. E assim, em dezembro, me separei da minha sócia, porque eu queria ir para a internet e ela não queria. Enfim, ela tinha também outros motivos. A gente separou realmente por motivos, assim, com vontade comum, né? Então, foi bem mútua. Mas é impressionante como eu já tinha um pé no Instagram na hora que surgiu o lockdown e foi assim. Sim. Então, se você sente, de repente, esse chamado, né? E você disse assim, que ela... Foi o mesmo efeito que teve em mim, né? De que ela te confirmou que não somente você ia gostar, mas podia e correspondia ao número do seu mapa. Exato. Da mesma forma que eu estava no momento que eu queria, assim, assumir essa coisa de formação de líderes, e você falou para mim, você é uma formadora de líderes. Então, assim, sabe, confirmou. Uma coisa que está um pouco, às vezes, insegura, mas será que é isso? E aí confirma e você vai. Então, é muito poderoso, né? É uma chavinha que pode fazer toda a diferença na sua trajetória, na sua vida, né? Eu lembro que assim que eu me despertei para o autoconhecimento, eu tive acesso a várias ferramentas e numa delas perguntavam, várias, perguntavam assim, o que você gosta de fazer? Qual que é o seu talento? O que você tem dificuldade? E eu não sabia responder. A dificuldade era responder qual era. A minha dificuldade era, como que eu respondo isso? Eu não sabia responder. Eu tinha até insegurança naquilo que eu era boa fazendo. Eu cheguei em algum momento e falei, nossa, eu sou boa em fazer Excel. Acho que eu sou boa. Fiz tanto tempo Excel, tive que aprender tanto Excel no trabalho. Eu acho que eu sou boa em fazer Excel. E aí, quando eu fiz o mapa numerológico, eu falei, então isso daqui eu sou boa é verdade. Quando as pessoas começam a falar isso pra mim, eu vou começar a ter mais atenção. Começa a reconhecer, né? Eu reconheci. Eu consegui verbalizar algo que estava dentro de mim e que algumas situações, algumas características eu não reconhecia e eu passei a reconhecer e outras eu comecei a confirmar. Realmente, eu gosto de ajudar as pessoas. A grande maioria das pessoas que não se conhece, de modo geral, assim, muitas pessoas não se conhecem ainda, são justamente incapazes de identificar seus próprios talentos. Por quê? Porque um talento é algo natural, que você faz com facilidade, como se você estivesse respirando, né? Então, você não percebe que você está já respirando e você não percebe que você tem esse dom, esse talento específico sobre alguma coisa. Eu, por exemplo, o inglês, eu nunca tive que fazer dever de casa, estudar. Eu sempre tirava 10 em tudo, era fácil para mim. Vai saber por quê, não sei. Mas que eu valorizava isso? Eu achava que era um talento? Não, como era fácil, pelo contrário, eu desvalorizava. Se é fácil, então não é um talento, uma coisa que não é importante. Quando, na verdade, é o contrário. Se eu vejo hoje uma coisa... Porque na escola, né, tinha... Porque eu falei sorte da questão de gostar de matemática, porque na escola sempre valorizam mais o lado científico, matemático e tudo mais. E eu tive algumas frustrações. Eu até gostava. Depois eu me tornei, né, uma executiva na área financeira. Eu gosto de números, mas... eu tive algumas experiências que me fizeram acreditar que eu não era boa para matemática, que não era verdade. Depois eu me reconciliei com o negócio. Mas o que eu quero dizer é que, como era mais valorizado na escola a questão do científico,
os idiomas, assim, falar bem inglês, ou ser fácil para mim, não parecia ser uma coisa tão incrível. Mas hoje eu vejo que me deu uma carreira internacional, em multinacionais, desde sempre. Eu pude me formar, fazer uma especialização de 3 anos com americanos, uma escola americana, uma formação em Harvard. E aí isso não tem preço. Mas eu não achava que isso era uma coisa, uau, é muito importante. Sim. Então, se você faz uma coisa com facilidade, você pode estar desvalorizando esse talento e não reconhecer que é um talento. Então, fazer um mapa que vai te trazer essa clareza vai te fortalecer muito. Para mim, traz muita força. Sim. Então, aí eu gostaria que você falasse quais são os principais números, né? O mapa, pelo que eu compreendi, envolve vários números, que você usa a data de nascimento e o nome. Você poderia demonstrar aqui, indicar como a pessoa pode calcular os 2 principais números dela e depois ela pode ir no teu perfil ou buscar a informação? Claro. Vamos ser bem práticos aqui. O nosso mapa ele tem 14 números. São 14 camadas de energia. Se a gente pensar que ele é como se fosse um manual de instrução, são 14 botões que a gente tem. Esse botão pode estar vermelho, pode estar verde. Vermelho, ele está funcionando bem, ele está rodando no sentido correto. No vermelho, ele está meio capenga. Você não vai conseguir explorar tantas características. Então, desses 14, 5 botões são os mais importantes. Eles são fixos, eles não mudam, te acompanham a sua vida inteira, no momento em que você nasce até o momento em que você parte para outra vida. O primeiro número, o primeiro botão, é o número da sua alma, que é quem você é, o que você vibra como essência. O segundo é o seu destino. Esse é o mais importante, que ele representa aquilo que você veio fazer, promover e desenvolver nessa vida. Esse eu ensino a calcular até mesmo lá no meu perfil, é um post que está fixo, que é a soma da sua data de nascimento. Essa soma vai te dizer qual é a característica que você precisa sempre estar observando, porque o universo vai te empurrar para situações para praticar essa energia. A Marie falou, eu gosto de coisas mais concretas, eu quero explicações, eu quero entender mais a fundo. É o número 7 dela que está sempre fazendo com que ela estude, busque conhecimento, mas primeiro olhando para dentro, porque quanto mais ela olhar para dentro, mais ela vai ajudar o próximo a ele também revelar aspectos sobre ele. Depois tem o número do seu sonho, que é tudo aquilo que você quer na vida. Sonho é consequência de destino. Então, esse sonho só acontece se você estiver praticando aquilo que você veio fazer nessa vida. Tem o número do seu talento, que é a primeira impressão que as pessoas têm de você, que é a forma como você se comunica com o mundo. E tem o número do seu maior desafio de vida. Esse daí é aquela pedrinha que fica no sapato, que incomoda, que é chata, que é desconfortável e que você recebe no negativo, e o objetivo é, eu tenho que colocar esse botão para rodar no verde, né? No lado positivo, no lado luz. Transformar. É o que a gente tem mais dificuldade, e é onde muitas vezes as pessoas perdem várias oportunidades, porque quanto mais você trabalha o seu desafio no positivo, mais as pessoas vão começar a te ver com esse número e mais conquistas você tem. Então, vamos lá, porque eu tenho esse número no desafio e na alma, né? Eu tenho o mesmo número. E é por isso que você é uma formadora de líderes. Então, você vai explicar. Então, gente, só para resumir, então, alma, destino, talento, sonho e desafio. Ok? Os 5 principais. Ok? Então, como é que você explica? Se eu tenho o número 1 na alma e no desafio. Essa combinação, não é todo mundo que tem essa combinação, só a Marie tem essa combinação. Aqui, né? Mas várias pessoas no mundo podem ter essa combinação. Mas por ela ter essa combinação, ela veio nessa vida realmente fazer com que pessoas ao redor dela se transformem num número 1. Ela veio conquistar o poder desse número. Primeiro, ela desenvolve isso nela. Como que ela vai fazer isso? No caso dela, como ela tem o número 7, através do autoconhecimento. Então, quanto mais ela estuda, busca conhecimento, busca sabedoria, mais ela vai ter domínio da própria vida e mais ela vai influenciar as pessoas que estão ao redor dela para se tornarem donas das próprias vidas. Gente, quem me conhece tem a ver comigo ou não? Quem já é minha mentora tem a ver? Ela consegue fazer com que pessoas ao redor dela se transformem líderes. Então, ela é uma formadora de líderes. Mas é fácil essa energia para ela? Não, é um desafio. Então, é isso que eu quero entender. Aí vem como desafio. Então, o que eu faço com isso? Desafio, qual é o cuidado que tem que ter?
como tem alma de número 1 e desafio de número 1, a pessoa ela tem um leão dentro dela que ela tem que domar esse leão, para não deixar ele nem agressivo demais, mandão, controlador, autoritário. Porque quando o número 1 vai para esse excesso da energia, a gente geralmente desequilibra no excesso, a gente afasta as pessoas. E qual líder consegue liderar sem ninguém? Ele vira um líder autoritário. Ele não vira líder, ele vira um autoritário. Verdade, um autoritário, perfeito. Ele vira o autoritário, Perfeito. o mandão. E ele afasta as pessoas, porque aquele brilho que ele tem, ele não está conseguindo levar essa inspiração para as pessoas. Ele não está sendo o exemplo. Então, quem tem número 1 no mapa, independente da posição, a primeira coisa que a pessoa tem que observar nela é: eu sou aquela líder que eu gostaria de ter? Eu sou o exemplo que eu gostaria de ser? Que eu gostaria de ter ao meu lado? Eu estou realmente impactando positivamente a vida das pessoas? Ou eu estou sendo muito mandona, muito controladora, tudo tem que ser do meu jeito? Ou eu estou dando realmente autonomia para aproveitar a habilidade que aquela pessoa tem? Líder que sabe aproveitar essa energia, olha para aquela pessoa e fala: ela não tem capacidade para negociar, ela não é uma boa mediadora, ela não é uma boa negociadora. Então, ela não vai estar ali naquela posição. O que ela é boa fazendo? Ela é uma boa planejadora. Ela é uma boa organizadora. Então, vou colocar ela naquela posição. Exemplo. Dei só um exemplo. O líder, ele vai saber explorar o potencial de cada um. Tirar o melhor de cada um, Exato. para que o resultado para o grupo seja maior. Exato. Essa e é a função. benéfico para todos. Essa é a função do líder. Ele vai ser exemplo e ele vai saber dar esse comando. O líder é aquele que coloca no papel uma meta, vai que nem um doido atrás daquela meta, ele não desiste enquanto ele está em busca daquela meta. Tem muitas pessoas que têm o desafio de número 1 e têm dificuldade de se expor, tem dificuldade de pegar no microfone e falar na frente das pessoas. Isso, para mim, há alguns anos, seria impossível. Tá com o microfone, falando, gravando, mas seria uma coisa assim, impossível. É até bom falar, porque se você também acha, né? Eu vejo muitas pessoas travadas, com medo de falar para a câmera. Eu tenho vários mentorados, vários clientes que estão nesse caso, que não ousavam se expor e destravaram, né? Ou seja, eu até 4, 5 anos atrás, eu era incapaz também de gravar um vídeo. Então, tudo é possível, desde que você invista em você, que você se trabalhe, né? Você vê a pessoa que chegou num lugar fazendo uma determinada coisa e você acha que, né? Foi. Até que para algumas pessoas pode ter sido assim, fácil, mas para outras tem um caminho de autodesenvolvimento, de muito investimento para chegar lá. Então, saiba que é possível, desde que você queira alguma coisa, se isso faz sentido para você, se você sente na sua alma, no seu coração, você pode alcançar, desde que você invista no conhecimento e no autoconhecimento. Isso, para mim, é o caminho. Quer ver uma coisa que foi interessante? Quando eu fiz o meu mapa, eu entendi o do meu número 3. Eu tenho o número 3 tanto na minha alma quanto no meu talento. Falei, nossa, eu tenho talento de comunicação? Eu sou uma comunicadora? E eu não consegui enxergar isso. Esse número 3 já foi um desafio para mim. A gente tem 3 desafios na vida. Um para a vida toda, um que vai até os 28 anos e outro dos 29 aos 56. Então, até os 28, eu tive um desafio com o número 3. Apesar de eu ser aquela tagarela, espoleta, era super brincalhona, ficava no play o dia inteiro brincando com os meus amigos, se fosse para falar na frente das pessoas, eu travava. Interessante. Eu não falava. Eu lembro de uma cena, inclusive, do meu primeiro casamento, na frente de todo mundo, mais de 300 pessoas me deram me deram o microfone na mão. Não, agora você vai falar. Eu não falei. Mesmo pessoas conhecidas, eu travava. E aí eu fui começar a entender. Por que eu travo? Da onde está vindo essa crença se eu sou uma comunicadora? O meu desafio até os 56 anos é com o número 1 da liderança. E a vida falou assim: agora você vai ter que liderar. Agora você vai ter que se expor. Agora você vai ter que demonstrar vulnerabilidade. E que para mim era difícil. A primeira coisa que eu fiz quando eu me formei numeróloga foi abrir o mapa do meu pai e o mapa da minha mãe. Que eu queria entender como é que eles funcionavam. Pedi autorização para eles. Eu não abro o mapa de ninguém sem a autorização da pessoa, que é como se fosse uma invasão de privacidade. Aí eu falei, mãe, me formei como numeróloga. Posso abrir seu mapa? Pode. Pai, posso abrir seu mapa? O que você vai fazer com isso? Eu falei, não, eu só quero estudar o sistema familiar. Abriu da minha filha, abriu do pai da minha filha. Eu queria entender
como meu irmão, queria entender, dos meus avós, queria entender esse emaranhado. Eu falei, peraí, deixa eu entender aqui como é que tudo isso funciona. E eu fui ver que algo que era desafiador para o meu pai é o que eu tinha de talento. É o que eu tinha de essência. Olha, que interessante. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma live, meu pai chegou para mim e falou assim, eu nunca faria isso. Eu falei, caramba, eu tava segurando uma crença que era dele. É uma dificuldade. Isso acontece muito. A gente absorve as coisas dos pais. Dele. E ele era diretor de empresa, mas pegar no microfone para falar, ele travava. Gente, o que a Beta está falando é muito importante. Pausa, absorve, porque é muito, muito real da gente absorver emoções, crenças. Eu tive o caso assim, de estar com uma frustração que eu não sabia explicar, que era da minha mãe. Foi alguém também, uma profissional, que me falou, essa frustração não é sua, não tinha motivo. Sim. É da sua mãe por tal motivo, né? A pessoa ainda tem uma mediunidade que ela me trouxe conhecimento que eu nem sabia até os 40 anos de idade. Eu fui verificar com meu pai, que confirmou. Então, assim, e aí, a partir do momento que eu conscientizei, esse sentimento sumiu da minha vida, essa frustração que não era minha. Então, registra isso. Quando você ganha autoconhecimento, e autoconhecimento não é só sobre você, é sobre o seu sistema familiar, seus ancestrais. Isso é muito, muito potente também para você fazer transformações. Então, investiga, busca apoio de profissionais que podem te trazer esse autoconhecimento, porque é isso que vai destravando para você sempre ir para o próximo nível. E aí você pode saber qual é a ação correta, porque não adianta você agir, mas agir um pouco sem saber qual é o caminho certo. Então, pelo que eu entendi de tudo que você falou, a numerologia ela traz clareza, traz autoconhecimento, usando a linguagem que a Marie também usou muito, e que você usou várias vezes aqui. E com isso você pode ir para uma ação que é mais efetiva, fazer escolhas que estão mais alinhadas com a sua alma e com o seu propósito. Exato. Eu gosto, não sei se vocês já assistiram aquele filme Soul, da Disney. Sim, maravilhoso. Esse filme Soul, ele é sensacional. Inclusive, eu acho que não foi à toa que eles escolheram o nome do personagem Alma 22. O 22 é um número de maior espiritualidade na numerologia. A gente tem 11 números, que é do 1 ao 9, 11 e 22. O número é uma energia, uma característica, como se fosse um arquétipo. E nesse filme ele mostra exatamente que ninguém vem para cá à toa. Antes de você vir para esse plano, você escolheu a sua razão de viver. Você escolheu as características que iam estar ali envolvidas em você, tanto que são... No filme, né, tem aquelas figurinhas que ficam na barriga do personagem. Você escolhe suas características. Então, enquanto ele não completou todas essas características, aquela alma 22, ela não veio para a Terra. Estava faltando uma coisinha ali nela. E essa razão de viver é a junção de todas as características que a numerologia te dá essa clareza. É como se você... Quando você pede para fazer o seu mapa, não tem como você mais falar assim, não sei o que eu vim fazer nessa vida. Você descobre tudo. E uma vez que você expande a sua consciência, ela nunca mais volta ao tamanho que era antes. Uma coisa que acontece, a pessoa ela abre o mapa dela. Pode até ser que ela não tome atitudes para mudar, mas certamente vão começar a aparecer situações na vida dela que vão empurrar ela para praticar aquelas energias que estão no mapa. Um livro que aparece do nada, uma pessoa que aparece falando de um curso do nada, essas coisas começam a aparecer na nossa vida. É um sinal de que você não pediu para o universo te dar uma clareza daquilo que você veio fazer? Estou te dando aqui as oportunidades. E a gente tem que estar muito atento a esses sinais. Entender o que é uma oportunidade para você evoluir, para você desenvolver, e o que realmente você tem que começar a se afastar. Eu, quando fiz a numerologia, eu entendi por que minha vida que estava toda estruturada, caiu. Porque eu passei por um renascimento, que é um momento de grande transformação na vida de um ser humano. Um monte de gente que antes fazia sentido para mim, já não fazia mais sentido. Não tinha a mesma vibração que eu, não estava na mesma frequência, na mesma busca que eu. Então, eu me afastei de pessoas e me conectei com outras de uma frequência muito diferente da que eu estava antes. Então, quando você passa por um período assim, de transformação, essas coisas podem acontecer. Livros, cursos, pessoas, tudo começa a se transformar para você realmente se abrir para uma vida nova. Impressionante, porque quando apareceu a Beta na minha vida, eu estava pedindo para Deus me dar uma clareza sobre o novo caminho a seguir que eu estava
um pouco insegura. Eu estava querendo uma coisa, mas, tipo, eu estava, assim, ainda hesitando. E aí veio, puf, Era aquilo. exatamente, Maria, a pergunta que eu ia fazer para você, que você desse para a gente um exemplo prático de como a numerologia ela te ajudou na tua vida pessoal e também a tomar decisões com relação ao seu trabalho, ao seu negócio, as mentorias que você faz, ao trabalho de liderança. Me ajudou justamente com uma posição clara. Para mim foi muito importante entender dessa questão da liderança no meu número de alma, porque eu estava fazendo isso naturalmente, né? Eu não escolhi, eu vou desenvolver líderes. Não, eu escolhi, na verdade, como é que eu cheguei ao coaching, como é que eu fiz minha transição de carreira como executiva. Eu estava falando com uma amiga de infância e eu falei para ela, eu acho que eu quero ajudar as pessoas a gerenciar as suas emoções. E aí eu busquei um curso de gestão das emoções no Google. Que é o número do seu talento. E aí eu não sabia, entendeu? Que é o 6, né? É o 6. Então, aí depois eu quero que você fale justamente porque isso adocica um pouquinho o risco de autoritarismo. Depois a gente vai falar. Segura aí, fica aí com a gente. Tem muitas coisas vindo. Então, assim, o insight veio dessa forma, conversando com minha amiga. Buscando no Google, encontrei anúncios de curso de coaching. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era, em 2011. E eu era executiva já, ainda, né? Há 15 anos, alguma coisa assim. Quase 15 anos. E eu fiz meu primeiro curso de coaching. E aí, quando eu fiz o curso de coaching, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Me deu ferramentas para ajudar pessoas. Eu percebi que eu queria ajudar pessoas. Então, não foi nada sobre eu vou desenvolver líderes, eu vou formar líderes. Mas, naturalmente, por ser uma mulher executiva, os primeiros clientes de coaching que eu tive foram executivos. Era um ambiente também que eu estava à vontade, que eu conheci. Então, quando eu abri minha empresa formalmente em 2014, eu comecei dando treinamentos junto com minhas sócias em empresas para executivos. Então, começou assim a formação de líderes. Então, o primeiro trabalho que a gente teve na empresa, quando a gente abriu a minha empresa, foi uma formação de líderes em comunicação não violenta. Então, nunca defini, eu vou formar líderes. Nada disso, nada a ver. E aí a vida me trouxe vários movimentos, né? Até experiência como diretor de uma multinacional, que eu sofri de um assédio tremendo de uma mulher narcisista perversa, que é quase que um psicopata, né? Atitude de sociopata e psicopata. Foi muito sofrido, foi muito rápido, porque eu identifiquei rápido, graças a Deus. Eu já tinha um conhecimento e eu consegui sair rápido. E eu falei, nossa, eu preciso falar a respeito, porque foi uma quebra de paradigmas para mim. Eu tive uma experiência também com uma psicopata. Logo depois, eu falei, gente, as duas eram mulheres que pareciam muito gentis, que eu adorei no início, as duas. E assim, depois elas se revelaram com uma perversidade, né? Fizeram maldades, estavam jogando sempre um contra o outro. Uma coisa horrível, gera um sofrimento e traumas muito graves. É muito sério. E eu pensei assim, eu preciso falar a respeito. Então, comecei a falar sobre narcisistas e psicopatas, porque eu queria alertar o público. O meu Instagram disparou, assim, cresceu muito. Só um vídeo sobre isso, mitos sobre psicopatas, me trouxe mais de 100 mil seguidores, um vídeo. Tiveram vários vídeos que passaram de 1 milhão de visualizações, até quase 8 milhões. Então, isso me trouxe para um lugar que eu também esperava, né? Que eu também não esperava. E eu saí um pouco dessa coisa de formar líderes, porque eu tive que absorver um volume muito grande de trabalho, de pessoas. Criei o curso sobre psicopatas e narcisistas. Mas depois de um tempo, parou um pouquinho de fazer sentido, de falar só sobre isso. Eu falei, eu quero voltar a fazer os treinamentos corporativos. Eu nunca parei, mas diminuí. E aí eu estava no momento que eu estava querendo voltar e reassumir nas minhas redes sociais esse posicionamento de formação de líderes. E foi quando a Beta me falou isso. Falei, então,
é isso. E era a semana que eu estava pedindo para Deus, Deus, me mostra a clareza, é isso, eu posso voltar a me posicionar e deixar o posicionamento de narcisistas e psicopatas, é isso? Porque isso me trouxe um crescimento e estava difícil desapegar, tipo, de dizer, agora eu vou deixar isso um pouco de lado, porque isso sempre vai fazer parte, inclusive, da minha formação de líderes. Porque todo líder, para mim, tem que ter esse conhecimento sobre narcisistas, sobre psicopatas, sobre essas patologias que podem destruir o seu negócio, sua família, sua amizade com alguém. É destruição por onde passam. É sofrimento e destruição. Então, eu acho que é um conhecimento que até faltava para mim nesse caminho de desenvolvimento de líderes. E agora chegou com uma cereja no bolo, né? Fechando uma série de conhecimentos e ferramentas que eu tinha adquirido. Mas foi muito seguro para mim ter essa confirmação na hora que eu estava pedindo a confirmação a partir da Beta. Maravilha. Então, eu gostaria, Berta, que você falasse como é que a numerologia e o seu trabalho em particular pode ajudar outras pessoas, sejam do mundo corporativo ou de outros caminhos profissionais, Sim. que querem fazer uma transição de carreira, por exemplo, mas ainda não têm a clareza total do que é que elas querem fazer e podem fazer. A numerologia não vai te dizer assim, você tem que fazer isso daqui. Esse aqui vai ser sempre o seu livre-arbítrio, né? Como você vai agir perante as suas características vai ser sempre uma escolha sua. O que a numerologia vai te dar? Ferramentas para você entender como você funciona. E aí, certo. A partir daquilo dali, é você refletir. Ok, entendendo que eu sou uma comunicadora, entendendo que eu sou uma líder, entendendo que eu sou uma organizadora, uma planejadora, entendendo que eu tenho ali dentro características de autoconhecimento, de espiritualidade, o que eu posso fazer com isso? Eu conheço pessoas que têm muito número de espiritualidade e que trabalham no mundo corporativo, adoram trabalhar no mundo corporativo. E quando você vai observar essas pessoas, elas são aquelas que estão guiando outras pessoas, estão passando ferramentas de autoconhecimento, estão passando ferramentas de espiritualidade para quem está ali ao redor. Então, para mim, não é sobre mundo corporativo ou sobre empreender. É muito de você olhar para dentro e entender o que funciona para mim. O que eu, Beta, buscava? Eu queria ter mais autonomia na minha vida, de fazer o meu horário, de trabalhar da onde eu quisesse. Tanto que hoje eu consigo trabalhar remotamente em qualquer lugar do mundo, porque o meu trabalho me permite isso. O meu trabalho anterior não permitia. Isso era importante para você? No seu mapa é uma isso característica? É importante, que é a característica mais importante do meu mapa, que é o número 5, que é o número da liberdade. Então, se eu estou dentro de algum ambiente, dentro de alguma função, de algum relacionamento que eu me sinto presa, o universo vai me cobrar disso, de alguma forma. Aí, como que ele pode te cobrar? O número 5 pode tirar um movimento, vai dar uma lesão no joelho, vai dar uma dor nas costas, vai te travar de alguma forma. O 5, ele veio para se libertar, para se colocar em movimento. Então, esse é o meu principal número. Tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que, a primeira coisa, parar e observar. Isso está me dando liberdade? É o seu destino? É o meu destino. Destino. Então, eu preciso sempre... O que o número 5 precisa fazer? Se libertar de tudo aquilo que está prendendo ele. Seja um hábito, seja um relacionamento, uma pessoa, um pensamento, um sentimento, uma emoção. O 5, ele tem que realmente se abrir para o novo. E aí, por isso, eu tenho que passar por diversas experiências. Quando eu tomei a decisão de ficar na ponte aérea Brasil-Estados Unidos, porque minha filha mora nos Estados Unidos hoje, eu entendi, tá bom, meu número 5 vai ficar bem com esse ir e vir. Ele vai ficar bem com isso. Se eu tivesse um número 4 no meu mapa, certamente não ia ficar tão bem. Porque o número 4 que é raízes. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho das características de cada número. Que você falou, são 9 mais o 11 e o 22. São Legal. 9 números. São 11. São 11 números no total. Isso. O número 1 é o primeiro, é o líder. Vou dar um exemplo, vai ficar fácil, porque se tiver gente aqui do corporativo vai entender. O número 1 é aquele que fundou a empresa. Ele foi lá, abriu as portas e inovou para todos os outros números passarem. Ele é o primeiro, é o que comanda. O 2, ele vem nos bastidores. Ele media, ele conecta, ele junta, ele tem aquela diplomacia, ele promove as conexões. Então, ele une. O 3, ele vai fazer crescer,
expandir e multiplicar. É o criativo, é o comunicador, é o que está nas vendas, que vai colocar as sementes que vai fazer aquele negócio crescer. O 4, ele fala, vamos organizar essa bagunça que o número 3 fez. Caramba, eu preciso dos 3. Preciso de alguém 2, alguém 3, alguém 4. O meu é 3 e 2. Meus principais são 2, 3, 5 e 9. Bom, aí vem o número 4. Organiza, planeja, estrutura, traz regra, porque ele tem aquela lealdade. Aí vem o 5 e fala, legal, entendi, gostei, vamos mudar tudo. E aí ele transforma, ele quer colocar do jeitinho dele, ele quer levar a empresa para outro país, porque ele quer passar por outras experiências. Então, o 5, ele promove essas transformações e mudanças. Vem o 6, e é aquele que está geralmente em altas posições dentro de empresas, porque ele sabe gerenciar as emoções, ele sabe lidar com altas responsabilidades, então ele é muito responsável, é muito amoroso. Ele, principalmente quando você tem um 8 com 6, um 1 com 6 no mapa, são pessoas que estão nessas altas posições porque sabe tomar decisão, sabe gerenciar as emoções naquele momento, né? Naquela mesa, né? Tô lá no board, tem que tomar um monte de decisão. Vem aquela gritaria, vem aquela confusão, vem o número 6 e coloca os panos quentes e fala, calma, não é na briga que a gente vai conseguir. Gente, tô salva então. Sou 1 com 6, né? Não é na briga que eu vou conseguir resolver. Aí vem o 7, quer questionar, quer perguntar, quer entender o porquê de tudo. Vai estar um quê ali nas finanças, sim. Vai tá olhando para as planilhas, sim. E muitas vezes está até numa área de pesquisa. Será que esse produto que vai lançar realmente vai funcionar? Deixa eu entender como é que funciona aquele público, deixa eu entender como é que funciona aquele local. Então, o 7, ele questiona, ele investiga e ele descobre tudo. Vem o número 8. Vai lidar com dinheiro, com os negócios, com as finanças. É o número da verdade, da justiça, da lealdade. Então, são pessoas muito justas, muito corretas, que têm um brilho muito grande de poder que acaba subindo rápido para posições, porque passa credibilidade para as pessoas. O número 8, quando fala, dá para reconhecer que a pessoa tem número 8 no mapa. Eu reconheço. Dá para reconhecer quem tem conhecimento. Mas dá para reconhecer, porque a pessoa ela fala de uma forma diferente. Ela fala com autoridade. Ela fala com autoridade. Então, aquela pessoa que fala com autoridade, que gosta de brilho, gosta de joias, gosta de coisas caras, geralmente tem o número 8 bem importante no mapa dela. Depois vem o 9, que é o oposto do 8. O 9, ele tem todos os números dentro dele. Então, é aquele humanitário, é o generoso, é o que tem empatia. Às vezes está numa área de RH, ou então está numa área de meio ambiente, porque pensa no todo, pensa em como deixar o mundo um lugar melhor. Então, quem tem número 9 no mapa, independente da posição, veio para tornar o mundo um lugar melhor. Ou seja, pensa no coletivo. Pensa no coletivo. É o número do meu sonho. Por isso que eu gosto de fazer o que eu faço. Por isso que eu amo ajudar as pessoas fazendo o mapa numerológico. Só que as pessoas só aparecem para mim se eu estiver mudando, se eu estiver me transformando e se eu estiver me abrindo para o novo. Porque sonho é consequência de destino. Se meu destino é 5, para as pessoas aparecerem para mim, eu tenho que estar no movimento de mudança. Senão não aparece ninguém para eu ajudar. Então, primeiro eu me liberto, primeiro eu mudo, primeiro eu me transformo, que aí vai aparecer um monte de gente para eu ajudar aquela pessoa a ela se transformar. Depois vem o 11, que ele é também um número 2, ele tem essas duas características, 11, 1 mais 1 dá 2, que é o 11/2. Ele tem uma característica de cura, são pessoas que têm o poder de curar as pessoas através das mãos, são recicladores de energia, eles conseguem transmutar a energia do ambiente, são super influenciadores quando eles falam com a alma, falam com o coração, faz com que todo mundo acredite nele. E vem o 22, que é um número de magia, é um número extremamente poderoso, ele é um 7 potencializado. Se o 7 é um número inteligente, o 22 é 3 vezes mais. Se o número 8 é o número do dinheiro que atrai conquistas materiais facilmente, o 22 ele é 3 vezes mais. O 22 ele tem um poder da manifestação muito forte. Tudo aquilo que ele pensa, ele atrai mais rápido do que outras pessoas. O que geralmente uma pessoa demora 10 anos para conquistar, quem tem 22 conquista em 2, conquista em 1. É muito rápido quem tem um 22 no mapa, mas é um número bem raro. Não são todas as somas, todas as contas que vão dar 22. Então, é raro você encontrar pessoas que têm essa vibração. Mas é um número de muita magia, de muito conhecimento. E quem tem 22 no mapa, se você tem 22 no mapa, a grande dica é passe conhecimento, passe sabedoria, ensine.
O 22, ele só tem conquistas se ele estiver ensinando. O número 9 só tem conquistas se ele estiver ajudando sem esperar absolutamente nada em troca. E aí, a Marie falou de uma coisa interessante, que ela falou, eu comecei a pedir para Deus, né, para me dar uma clareza. Quando eu faço atendimentos, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, como é que é a sua relação com Deus? Com a espiritualidade, com o universo, com aquilo que você acredita com uma força maior. Você tem o hábito de pedir? E as pessoas, muitas pessoas falam, não, para que pedir? Eu já tenho tanta coisa. Eu só agradeço. Se a pessoa tem um número 9 no mapa, ela tem que aprender a pedir. Porque quem não pede tem uma crença de merecimento ali muito grande. Não se acha merecedor de receber o amor do nosso pai, dessa força maior. Então tem que trabalhar um pouco ali essa questão do merecimento. Deus é onipresente, essa energia ela é onipresente, ela está em todos os lugares. Por que então você merece e o outro não merece? Se ele está disposto para ajudar todo mundo. Então, existe sim essa crença. Quanto mais você pede, mais conquistas você tem. Ah, eu vou pedir o quê? Pede mais. Está no momento de dúvida? Pede mais clareza. Está se sentindo insegura no seu trabalho? Pede mais força. Pede mais coragem. Pede mais proteção. Quando você pede, você coloca intenção naquilo. E você realmente... Eu aprendi a pedir como eu aprendi a agradecer. Então, são duas coisas diferentes. Não é que não pode mais pedir, porque tem essa questão da gratidão, sim, que é um exercício muito poderoso, né? Eu descobri, inclusive, no livro, que é um livro incrível, que se chama A Magia, um desafio de 28 dias de gratidão, onde você realmente aprende a agradecer tudo nos mínimos detalhes, né? A comida que você está comendo, mas se você pensa na fruta que você está comendo, todo o processo que teve de crescimento, de nutrição do solo, a luz, né? O sol, a chuva, a água, tudo veio da terra e tudo mais. A pessoa que colheu, que trouxe até você. Enfim, então, todo esse processo, quando você pensa, nossa, foi tudo isso para eu comer essa fruta agora, você valoriza de outra forma. E quando você aprende a valorizar tudo na sua vida, das coisas mais simples até as coisas mais extraordinárias, isso se mantém e se multiplica. Se você não valoriza, a tendência é você perder aquilo que você não valoriza. Inclusive, aquilo que está dentro de você. Se você quer ser valorizada, você precisa começar a se valorizar. Como é que é se valorizar? É você se valorizar fisicamente? Pode ser uma forma, mas a gente está falando de se valorizar por dentro, de você reconhecer suas forças, seus talentos, na numerologia, te trazendo esse autoconhecimento, como outras ferramentas, né, que podem contribuir para isso, te traz essa força e essa autovalorização daquilo que você desconhece de repente, que você não valoriza porque o seu talento é algo que você faz fácil, como a gente já falou antes. Uma coisa que eu achei interessante que vocês trouxeram, que é sobre o pedir, é que tem o livre-arbítrio. Então, se a gente não pede, a gente não vai receber, porque o nosso livre-arbítrio ele é respeitado pelo plano divino. De não pedir, né? Não, o nosso livre-arbítrio. Se a gente não pede, é porque a gente não está querendo ajuda. Então, a ajuda vem na hora que a gente pede, porque o livre-arbítrio ele é respeitado. Porque em algumas circunstâncias, sobretudo quando a gente está com ideia fixa, a gente faz... Minha vida é comigo. Não estou pedindo ajuda para ninguém, não estou pedindo opinião de ninguém. Na hora que a coisa aperta, aí a gente vai pedir. E às vezes vem uma questão da humildade. Mas o ponto é que a gente pode pedir em todas as circunstâncias. E é começar pedindo clareza, orientação, a ajuda que se requer naquele momento. Exato. Porque ela só vem se a gente pedir. Porque realmente o plano divino, ele propõe, ele não impõe. E ele vai te dar à medida que você está disposto a receber. Tem que querer. Exatamente. O mínimo é querer. Tem que querer e estar aberto para receber e achar que não é um demérito pedir ajuda. Uma vez eu ouvi uma analogia que eu adorei de um colega meu de profissão. Ele fez a analogia de um carro de bombeiros. Né? A espiritualidade como sendo o bombeiro. Imagina que você está no meio da selva, no meio da floresta, e sua casa começou a pegar fogo, porque você decidiu que você quer morar no meio da floresta. Se você não ligar, ninguém vai ver que a sua casa está pegando fogo. Se você não pedir ajuda, nenhum bombeiro vai lá apagar o seu fogo. E acontece a mesma coisa com a gente. Se a gente não pedir ajuda, o que eles vão entender? Tá tudo bem. Então, ele não está pedindo ajuda. Então, quanto mais a gente pede,
mas a gente vai ser ajudado de alguma forma. Então, peça. Não precisa esperar estar no sofrimento. Não. Eu aprendi, assim, Eu também. o meu caminho de dor me trouxe uma nova relação com a espiritualidade. É impressionante que você também acertou essa, que você falou, a Notal, você teve uma mudança de relacionamento com a espiritualidade. Foi exatamente, o que você vivenciou foi para mudar isso. E foi exatamente isso. Eu tinha uma conexão com Deus bem estranha, por crenças e experiências passadas meio traumáticas. E eu tive que me reconciliar com Deus. Eu acreditava em propósito maior, mas eu não falava a palavra Deus. E depois eu mudei. E eu aprendi também a pedir, que não é só quando você está no desespero. Exatamente. Tem muita gente que fica pedindo só no desespero. Ai, agora me ajuda. Peça todo dia, na calma, na boa, entendeu? Não espera ficar no maior sofrimento. Mas, infelizmente, às vezes precisamos justamente dessa dor para a gente fazer aquilo que é necessário para a gente avançar. Então, assim, hoje eu peço assim, Deus, me mostra, sem que eu precise estar no maior sofrimento, eu quero descobrir o que eu preciso fazer, sem essa dor toda, pode ser? Total. Né? Eu, junto com a numerologia, eu trabalho com uma ferramenta americana que se chama Cura Vibracional pela Serenidade. Em inglês é Serenity Vibration Healing, que é SVH, a sigla, né? E eu aprendi muito a me conectar com Deus, com a espiritualidade, através dessa ferramenta. Não quer dizer que antes eu não me relacionasse. Eu tinha uma relação, mas ela não era tão íntima quanto é hoje. E o que essa ferramenta me trouxe? Aprender, primeiro, a me curar sozinha, sem depender de outras pessoas, a me ajudarem no meu processo de cura. E aí, quando você fala de cura, pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional, pode ser uma cura da sua vibração naquele momento. Você ganhou autonomia. Não é que você não vai precisar de mais ninguém. Você ganha autonomia. Você ganha autonomia. Você não depende de mais ninguém. Você mesmo consegue promover essa cura em si próprio. Obviamente, quando o bicho aperta, eu busco ajuda. Óbvio, né? Mas no dia a dia. No dia a dia. Isso trouxe autonomia no dia a dia. Exato. E aí, um outro aspecto que me ajudou muito é fazer escolhas. É saber o que pedir. Saber como pedir, saber o que eu preciso curar naquele momento. Então, todos os dias hoje, ao acordar, a primeira coisa que eu faço, deitada na cama mesmo, porque a coisa boa do SVH é que não tem regra, a pessoa que é número 5 no mapa, eu não sou muito fã dessas regras, não gosto desses dogmas, apesar de ter vivido várias experiências. Eu vim de família que era super católica de um lado, super espírita do outro, vivia em todos esses universos, gosto de todos esses universos, não descarto nenhum deles. Inclusive, quando eu estou lá nos Estados Unidos, tem uma igreja que eu gosto muito de frequentar, que é uma igreja evangélica, uma americana, não é uma brasileira. Então, eu sou aberta a tudo que é tipo de ferramenta que vai conectar a gente com Deus, desde que não tenha muita regra. Que não seja dogmático. Eu sou igual. Verdade, no aspecto, olha, se você não fizer isso, Deus não vai te ajudar. Mas baseado em quê? Da onde está escrito isso? Eu sou meio... Eu tenho 7, né? Não tinha até meus 29 anos. Ele entrou com 29 na minha vida e vai até o final. Eu comecei a me questionar mais. Tá, mas baseado em quê? Por quê? Aonde está escrito isso? Então, eu aprendi a fazer as escolhas daquilo que eu queria para a minha vida. Essa é uma coisa que me impactou muito no mapa que a Roberta fez, que é essa questão dos ciclos, né? De até tal idade. Eu fiquei chocada. Tipicamente, você me falou, até tal idade, você tinha... não me lembro qual foi o número, mas foi o corte foi o momento exatamente que eu saí do mundo corporativo. Foi 4. 4. Saí do 4 para ir para outro número. Para ir para o 5. Que aí a liberdade, a mudança. Então, e eu só estou falando do mapa da Marie porque ela autorizou. Senão, sim, lógico. É para vocês justamente terem acesso a algumas coisas mais concretas para vocês entenderem, né? Então, a gente, lógico, combinou de abrir algumas coisas. Saiu 4 e foi para o 5. Então, até tal idade, essa segurança era muito importante na sua vida, né? O trabalhar com foco, com dedicação. Tanto que tem muita gente que tem 4 no mapa que vai fazer concurso público. Por quê? Porque a pessoa entende que se ela ficar ali naquele trabalho durante um bom tempo, aquilo ali vai gerar estabilidade para ela. Tá tudo certo, não tá errado, não. Quem tem número 5 pensa diferente. Eu penso diferente. Eu tinha 4 até meus 28 anos. Depois o 4 saiu. Não quer dizer que eu deixei de ser 4. Você leva essas energias com você.
eu sou muito grata a tudo que eu vivi no corporativo, né? Eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, a todas as ferramentas que eu tive acesso. Passei por tanto curso de vendas, eu fui vendas durante muito tempo, então passei por curso de spin selling, passei por curso de train the trainer, né? De você formar realmente novos treinadores, aprendi novas línguas, tive contato com pessoas de outros países, aprendi a mexer em Excel. Hoje eu encontro alguns colegas, né, alguns amigos, eu preciso fazer isso. Não, peraí, faço aqui no Excel rapidinho. Mas como que você sabe fazer isso? Eu falei, aprendi. É um dos legados. Tive que aprender. Um dos legados do corporativo. No mundo corporativo a gente aprende a desenvolver. Então, eu sou muito grata a tudo que eu vivi lá atrás. E por conta de tudo que eu vivi lá atrás é que eu estou aqui hoje. Que hoje eu consigo entender o que eu quero, o que eu não quero. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque muitas vezes as pessoas querem mudar, querem sair da empresa ou mudar de profissão, mas estão, de alguma maneira, reclamando e não reconhecem os ganhos que aquilo trouxe. Quando você faz uma transição se apropriando do que você recebeu, seja do trabalho, como autônomo, seja como um profissional de uma outra empresa, certamente você vai conseguir fazer uma transição para algo que tenha mais a ver com você. E aí é fundamental isso que a Marie falou, né, que é a gratidão e que você trouxe agora. Eu também vim do mundo corporativo e tenho uma gratidão imensa. O fato de querer fazer uma outra coisa hoje, depois de fechar um ciclo, não quer dizer, gente, que a gente não está reconhecendo os ganhos que tivemos numa outra vida. Muito. Mas é fundamental que a gente reconheça esses ganhos para poder se apropriar e continuar recebendo. E eu sou, inclusive, muito grata, inclusive, à minha demissão, que durante muito tempo eu fiquei muito injuriada, né? Falava de como tinha sido, como era o relacionamento com a minha gestora na época, porque inclusive ela falava da minha roupa. Eu gostava de ir alinhada, né, de saia lápis, de salto alto, eu gostava de arrumada para o trabalho. Ela gostava de calça jeans e sapatilha. E ela perguntava, por que você vem toda arrumada para o trabalho? Porque eu gosto. Eu me sinto bem, assim. Eu usei tanto tempo só calça jeans e tênis, eu me sinto bem assim. Não deu duas... E eu conversei isso na época, eu estava fazendo o meu MBA, e eu conversei com uma amiga minha, que ela é consultora de estilo, e ela falou assim para mim, fica tranquila, dá 2 semanas ela vai aparecer de saia e salto alto. Eu falei, não, dá 2 semanas ela vai aparecer de saia e salto alto. Tá bom. Em 2 semanas ela apareceu de saia e salto alto, ela nunca usava. E aí, naquele momento, eu entendi, talvez eu esteja passando por alguma transformação. Mas tudo que eu vivi ali com ela, eu entendi o que eu não queria, o que eu não admirava como liderança, o que eu não queria mais para a minha vida, só que eu não tinha coragem de pedir demissão. E eu deixei as coisas irem acontecendo, e aí até o dia que ela... Eu já sabia que ela ia me pedir demissão, que ela ia me demitir e pedir demissão. Eu sabia que ela ia me demitir. Um dia antes, me contaram. Foi um negócio tão aberto que, na época, eu fiquei muito injuriada. Hoje eu agradeço, porque eu tive tempo de fazer backup das minhas coisas. Eu tive tempo de me preparar psicologicamente para a conversa. Mas foi um assunto falado no corredor. Um assunto que era para ser confidencial foi falado no corredor e me avisaram. Olha, eu fiquei sabendo no corredor que amanhã você vai ser demitida. E era uma empresa que eu admirava, que eu tinha assim, eu falava, nossa. E naquele momento foi desconstruído. Naquele momento, hoje já reconstruí. E eu hoje sou muito grata a tudo que eu vivi lá atrás com ela. Eu falei, entendi. Ela me mostrou a líder que eu não queria me transformar, o ambiente que eu não queria conviver, e ela me libertou daquele ambiente que eu não conseguia pedir demissão. Então, hoje, eu só estou onde eu estou graças à minha demissão atrás. Pois é, ela te ajudou a fazer algo que você não tinha coragem de fazer. Exatamente. Eu ia falar isso, que foi assim corajoso você assumir, depois de sair de uma profissão, de uma carreira muito tradicional, né, como engenheira, de você assumir de ter uma nova profissão que não é nada tradicional, nada convencional, nada tipo seguro, de trazer uma segurança, né, que é a questão da numerologia. Eu vi a mesma coisa com uma astróloga que também teve que assumir isso, né, e não foi fácil. Então, só para te dizer mais uma vez que se você tem vontade, por acaso, de fazer algo que não é tão convencional,
se é o seu talento, se é o seu destino, no sentido, né, de ser algo que você pode sim ter sucesso, faça, investiga isso e não precisa ser feito da noite para o dia. Perfeito, Você pode fazer uma exatamente. transição. Eu fiz minha transição entre 2011 e 2017. Ou seja, comecei a atender como coach, comecei a dar treinamentos em empresas e tudo mais. E quando não deu mais para fazer as duas coisas, eu saí do mundo corporativo. Então, eu tive 6 anos para desenvolver uma segurança, ver que eu estava realmente conseguindo vender, cobrar meus produtos, meus serviços e sustentar, né, a empresa, não endividar e tudo mais. Então, não precisa ser, né, assim, às vezes é um rompante e pode ser que você se joga da noite para o dia, mas não precisa ser dessa forma. Você pode estar construindo essa transição. Né? Ou seja, você pode agir como um 4, que é fundamental. O meu foram 4 anos para eu conseguir encontrar essa estabilidade entre eu fui demitida e agora o que eu vou fazer para estou feliz na numerologia. Você já conhecia a numerologia quando você foi demitida? Não, conheci depois. Na verdade eu conheci alguns meses antes de ser demitida, uns 3, 4 meses antes eu fiz o mapa, só que não foi o mapa pitagórico, tem diversas numerologias, né? Eu fiz o mapa cabalístico lá atrás. Ela me trouxe muita informação, eu falei, legal, entendi. Aí, quando foi em 2016, eu fiz o mapa pitagórico. Aí, em 2016, eu falei, fez mais sentido para mim. Foi mais uma ferramenta que me atribuiu. E aí, eu falei, gostei dessa, achei ela prática, achei objetiva, posso trabalhar com isso? Só que eu não saí trabalhando. Falei, deixa eu amadurecer aqui essa ideia. Então, fui fazer um curso de especialista emocional, fui fazer outros cursos de autoconhecimento, fiz o curso básico de numerologia, que é, inclusive, hoje o curso que eu dou. Não formo numerólogos, eu ensino autoconhecimento através da numerologia ainda. Eu deixo essa função ainda para minha mestre. Confio muito no trabalho dela. Ela tem uma vasta experiência, então estou sempre indicando a Daniela lá no meu Instagram. Me pergunta, com quem que você fez com quem você se formou como numeróloga? Com a Daniela, fala com ela. Você forma numerólogos? Ainda não, talvez um dia. Não é aquilo que brilha meus olhos. Brilha meus olhos outras ferramentas. Fazendo. Eu não sou a formadora de líderes. Então, o que brilha meus olhos? Conectar pessoas com ferramentas e não necessariamente formar a pessoa para uma nova profissão. Mas, enfim. E aí, eu fiz o curso de numerologia, mas na época eu estava trabalhando numa empresa de tecnologia, que não era mais a multinacional. Era uma empresa que oferecia serviços para o varejo. Então, não tinha nada de autoconhecimento. Mas o que me brilhou os olhos naquele momento de entrar naquela empresa? Porque aquele sistema que eu ia ajudar a vender, ele, de alguma forma, ia impactar no dia a dia, né, no reconhecimento das pessoas que trabalhavam naquele varejo, naquela loja. Então, o porquê eu quis trabalhar com aquele sistema naquele momento entendi. Qual é o objetivo final dessa ferramenta? É ajudar as pessoas que estão na ponta, elas se desenvolverem? Tá bom, isso faz sentido para mim. Se fosse um outro motivo, talvez eu não topasse a experiência. Mas tinha um porquê ali de trás. O porquê eu fazia aquilo ali todos os dias. O porquê eu me empenhava. E aí eu fiz o curso de formação. E um ano e meio depois, eu falei, agora está na hora de abraçar novos caminhos. E foi muito rápido, graças a Deus. Isso acontece, né? Quando você está alinhada ao seu mapa, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Eu saí em fevereiro. Em fevereiro, fiz 3, 4 mapas. Em março, eu fiz um mapa. Em abril, foram 16. Eu tinha uma conta que, se eu fizesse 20 mapas em um mês, eu ia ganhar a mesma coisa que eu estava ganhando na empresa que eu estava trabalhando. Eu falei, se eu atender 20 pessoas, tá bem, né? Vou ficar ali, não vou me sentir tão culpada por ter, ter escolhido fazer essa transição. E aí, quando foi em junho, em maio foram 35, em junho foram 42, em julho foram 47. Uau. Todo mundo dentro de casa, querendo buscar autoconhecimento, querendo buscar mais sabedoria. Minha agenda lotada, criando também muita experiência. Foi ótimo.
Meu preço, naquele momento, eu deixei um preço mais acessível, porque eu também precisava me desenvolver como profissional. E aí, depois desse movimento esperei passar um ano, foram 300 mapas, eu falei, agora está na hora de me posicionar de uma forma diferente, vou atender menos pessoas, mas a qualidade vai ser melhor, eu também vou melhorar a minha qualidade de vida. Então, hoje, por exemplo, eu não trabalho sexta-feira. É um dia que eu não atendo, nem sábado, nem domingo. Eventualmente, tem alguém... Aí, dependendo da ocasião, eu abro uma exceção e atendo, mas o meu horário de atendimento é de segunda a quinta. Eu ia conseguir fazer isso no corporativo? É que aí é a questão da liberdade que é tão importante. Não. Uma coisa que veio muito para mim aqui é que, assim como todos os signos do zodíaco, eles são importantes para o bom funcionamento do mundo, aqui também na numerologia não tem um número que seja melhor do que outro. Todos os números e todos esses perfis, eles são importantes. A questão é qual é que é mais adequado para fazer determinada coisa, para ocupar determinada posição. E o quanto estamos alinhados com a energia dos números que são os principais no nosso mapa. Sim. Certo, Marie? Também pegando aqui alguém que é usuária e não apenas alguém que faz os mapas. Não, eu vejo exatamente como algo que você precisa se apropriar, né? E, naturalmente, entender como você pode explorar isso no dia a dia. Eu acho que um erro comum que eu vi no início de mentorados ou clientes é que, às vezes, as pessoas se prendem muito ao como, que é aquilo que você falou. Não precisa se preocupar tanto com o como. O como ele vai meio que surgir se você internaliza, se apropria das suas características, do seu talento, daquilo que realmente é o seu valor, é o seu potencial, são as suas forças, é a sua coisa única, porque cada mapa é único, né? Uma combinação de 14 números, não é isso? E cada combinação é única. Então, cada mapa é único. Por mais que a gente tenha números em comuns, você tem uma combinação única. É muito difícil ter um mapa igual ao outro, principalmente mapa de gêmeos. Tem mapa igual. Aí, para os prós em estatísticas, a probabilidade, talvez, de ter dois mapas iguais é muito pouco. Pequeno. Então, na hora que você se apropriar das suas características, né, do seu autoconhecimento, tudo mais, das suas forças, daquilo que que te torna única e que você veio fazer aqui, que você entende a essência da sua alma, seu propósito de alma, isso é muito importante porque a sua alma ela vai seguindo aquilo. Então, se você tem mais clareza, você consegue colocar mais intenção, mais direcionamento. E o como, me pergunto se eu pensava, eu queria empreender. Eu quero ser coach, fazer coach? Nunca pensei nisso na vida. Né? Eu queria ajudar na gestão das emoções. O coaching veio sendo o como numa determinada época. Eu achava que eu ia querer isso para a vida inteira e depois não, mudou. Me pergunto se eu estava pensando em abrir uma mentoria. Não, tanto que quando eu abri uma mentoria, eu nem sabia que eu era mentora, que se chamava mentoria. Descobri depois. Né? O primeiro programa Life, que tinha 22 mulheres... Na primeira turma foram 22. Qual o número de espiritualidade aí? Olha, interessante. Eu soube depois. E aí foi assim, as Panteras Vermelhas, que foi a continuidade, né, que foi a mentoria, a partir desse primeiro programa Life, que durou 3 meses, sobre liberdade financeira, emocional e espiritual, trouxe uma coisa assim, muito interessante, que tinha, quando eu fiz o mapa depois da mentoria, das Panteras Vermelhas, tudo era 9. Os 3 números eram 9, a gente ficou 27 meses, que dá 9 também, tudo 9. E eu sempre falava para as mentoradas, né? As panteras, para mim, é uma coisa espiritual que não estou fazendo pelo dinheiro. É uma coisa assim, é isso, da alma. Então, é muito interessante. Foi se constituindo de uma forma natural. Quando eu ia lançar, eu estava sem equipe de lançamento. E aí, briguei. A gente não estava alinhado com aquilo que eu queria fazer, então a gente acabou separando. E meu lançador falou, mas você não vai lançar agora sem a gente, sem equipe, sem tráfego, sem nada? Eu falei, vou sim.
Fui com a cara, não tive pitch de venda, não tive slide de apresentação. Fui com a alma e o coração. Aquela inspiração que tinha que ser aquele programa com aquele nome sobre as 13 liberdades, coisa que eu nunca tinha feito antes. E foi, assim, a maioria das minhas mentoradas já eram alunas de outros cursos meus e se inscreveram. Eu não tinha nenhuma expectativa. Eu até pensei, como eu estou sem lançador, sem tráfego, sem nada, talvez teria 0 inscrição. Mas eu vou fazer mesmo assim. E deu super certo. Foi uma das coisas que mais deu certo. Então, assim, quando é seu chamado, quando você está no lugar que você precisa se colocar para realizar a sua missão de vida, as coisas acontecem. O como ele vai ver. Não fica preso assim. Fica mais focado em se autoconhecer, entender o porquê, o propósito, que depois as coisas vão se ajeitar. E uma coisa que eu acho que é interessante é que você não tem que dar conta de tudo. Que aí você pode ter a colaboração de outros números, de pessoas que têm outros perfis numerológicos. Exato. E que vão poder contribuir com isso. Voltando àquilo que eu falei. Não é para dizer, porque eu sou 1 é melhor. Não, porque o 7 ou 4, não. Aí depende, o que é melhor é você estar alinhado com o seu mapa. Exato. Isso é que é melhor, porque aí você vai ser a melhor versão de si própria quando você está alinhado com aquilo que você escolheu ser e que o universo também pediu para que você fosse nessa vida. Por isso que não existe profissão boa, profissão ruim, profissão que dá dinheiro, profissão que não dá dinheiro. Dar dinheiro é você estar dentro do seu mapa. Ter uma vida fluida é você estar dentro do seu mapa. Tem muita gente que ganha muito dinheiro e que tem muita gente que tem uma energia favorável para realmente ter muito dinheiro, mas quando você vai ver, a saúde não está lá, essas coisas. O relacionamento não está lá, essas coisas. E o universo sabe aonde pegar no mapa de cada pessoa para ela voltar para o mapa dela. Tem gente que você tira o equilíbrio para a essência, né? Ela nem se movimenta, porque ela não está nem aí para o dinheiro. Não é o dinheiro que move ela. Mas tira o relacionamento. Dá um problema no joelho para ela ficar sem a atividade física dela. Põe ali uma crise na família. Rapidinho ela volta pro mapa dela. Ela vai buscar ferramentas para ela se movimentar. Confia, amor. Vivência. E uma das coisas que eu gosto, você pode fazer o seu mapa de diversas formas, né? Tem vários sites que você consegue ter ali um cheiro de como é que funciona o seu mapa. E eu gosto de fazer essa investigação com a pessoa. Porque, às vezes, você traçou o seu plano, você escolheu o seu projeto de vida, mas você não sabe como que você tá. Às vezes, você vai ler e você vai falar assim, legal, entendi. Só que eu vou fazendo perguntas para entender como que você tá em relação àqueles números. Não, a interpretação do profissional, para mim, é o que faz toda a diferença. Traz a alma para aquilo, né? E aí eu faço, o meu é bem terapêutico, por quê? Porque eu vou lá na infância. Eu vou entender se aquilo ali que você viveu deveria ter sido vivido. E tem coisas que eu percebo no mapa que a numerologia não explica. Para quem tem insight no mapa, vai falar, tá, mas aonde está isso aí no meu mapa? Porque tem coisas que não estão escritas. Tem coisas que eu sinto. Aí eu tenho que usar da minha espiritualidade, do meu sentido. Eu estou muito conectada com a energia da pessoa quando eu estou fazendo. Seus dons. Com o mapa dela, e eu vou percebendo. É alguém que fala no meu ouvido? Não. Eu sinto. Como? Não sei explicar. É isso. Eu falo assim, tem uma coisa aqui que eu tô sentindo de... Vou trazer aqui algum elemento que eu lembre de algum mapa. Já aconteceu de eu fazer o mapa com a pessoa e falar assim, cara, eu tô com uma dor no estômago. Você tem alguma coisa no seu estômago? Ela, nossa, eu tenho uma dor... E ela não falou em nenhum momento... Em nenhum momento da sessão ela falou para mim que ela tinha dor no estômago. Ela, não, eu tenho uma gastrite crônica que me acompanha há anos. Aí eu vou olhar o mapa. Tá, gastrite, dor, medo, raiva. Aí tem número 1 no mapa. Como era a sua relação com seu pai? A minha relação era péssima. Meu pai não estava em casa e o pai deveria ter sido o norte da vida dela. Meu pai não ficava em casa, meu pai, quando estava em casa, só me batia. Eu falei, então você guarda muita raiva dele ainda, né? E eu vou fazendo essas investigações e vou confirmando. Então, o mapa, ele me dá muito direcionamento de, muitas vezes, o porquê que aquela pessoa não está conseguindo vivenciar aquilo que ela planejou para ter uma vida leve, para ter uma vida fluida. Uma coisa interessante, quando eu olho o meu mapa, eu tenho como norte da vida avós, bisavós, ancestralidade. Sim, meus avós tiveram muito papel, muito presente na minha vida.
E eu fui começar a perguntar para minha avó sobre a minha ancestralidade. E eu fiquei sabendo que o meu bisavô, além de ser um super advogado, era pai do meu avô. Não, era esse? Agora eu já nem sei qual dele, mas eu acho que era esse. O pai do meu avô, ele era astrólogo. Olha. Além de ser advogado, não, ele tinha uma super espiritualidade. E o pai dela, o pai da minha avó, falou que ele fazia uns desenhos no chão que ele tirava da cabeça dele, ele nunca estudou, e ele começava a dizer sobre a vida da pessoa com os desenhos que ele fazia no chão. Então, eu tenho um quê ancestral de espiritualidade muito forte. Eu comecei a entender, por isso que eu escolhi essa família para ser o norte da minha vida, por isso que eu escolhi nascer naquela família, por isso que eu escolhi aquele pai, por isso que eu escolhi aquela... A gente escolhe o nosso nome de nascimento, a gente escolhe a data que a gente vai nascer, a gente escolhe o nosso pai, a gente escolhe a nossa mãe. Nossa, mas foi péssimo o relacionamento com a minha mãe e com o meu pai. Entendi. Você precisava passar por aquilo porque fazia parte da sua missão. Eu vim de uma família totalmente desestruturada. Você precisava se estruturar emocionalmente. Por isso que você escolheu essa família desestruturada. Isso é muito, muito importante. Outra pausa para registrar isso, que é uma das coisas mais importantes dos recados que eu quero transmitir para a minha audiência, é entender que qualquer que seja a sua situação, você de alguma maneira não está sendo vítima do ponto de vista da espiritualidade, mas entendendo que tudo aquilo que você passou teve um propósito para te trazer aonde você está hoje, e tudo que você ainda vai passar vai ter um objetivo também de te levar até onde você precisa chegar. Quando você entende isso, nossa, para mim, eu me reconciliei com coisas de infância que me deixavam com raiva, com tristeza, né? Quando eu entendi, e até eu preciso me lembrar às vezes, eu escolhi isso, eu escolhi de alguma maneira. Né, a gente não lembra, a gente não sabe, você pode até não acreditar. Mas isso faz parte da espiritualidade, né? Algumas coisas que a gente sente, a gente vê, enfim, outras coisas não. Então, se a gente escolheu, tá? Não é a verdade absoluta, mas é uma possibilidade. Pensa assim, para mim me ajuda. Isso te ajuda? Isso expande para você? Se não te ajuda, faz o que quiser. Para mim me ajudou realmente a sair dessa posição de vítima e aproveitar tudo que eu vivi, mas assim, não basta dizer para você, se reconcilia, você passou por tudo isso assim, por alguns motivos, se sinta bem com isso, não é assim. Isso é um processo. Para mim foi um processo através de várias terapias alternativas e tradicionais de descoberta de algumas coisas da minha história e entender o verdadeiro sentido de uma coisa ou de outra. E quando eu vejo o que eu faço hoje, né, vai ter um momento que você vai poder juntar as pontas para fazer sentido para você. Não adianta a gente falar sem você passar pelo processo de autoconhecimento. Então, em algum momento, quando eu cheguei, através de uma sessão, por exemplo, de terapia qualquer, eu digo qualquer porque pode ser, às vezes, através da numerologia, às vezes é astrologia, às vezes é minha terapia convencional, às vezes é uma terapia de mediunidade. Quando você percebe, nossa, hoje eu estou fazendo isso, essa é a minha força. E se eu não tivesse passado por isso lá atrás, eu não estaria fazendo isso. Por exemplo, o assédio que eu vivi em 2021. Se eu não tivesse passado por isso, não teria falado nas redes sociais e ajudado milhões de pessoas e milhares e milhares de pessoas a se libertar dessas dores e entender sobre isso. Então, as coisas que a gente vive, seja na infância ou na idade adulta, ou na adolescência, te trazem para o lugar que você precisa estar. Então, busca, sempre que estiver sofrendo, se perguntar qual é a contribuição para a minha vida? O que eu preciso aprender com isso? Qual livro eu preciso abrir agora? Que terapeuta ou profissional eu preciso pedir apoio? Se você não sabe de nada, peça ajuda para Deus, para o universo, para a vida. Vida, me mostra qual o próximo passo. Eu estou perdida, não sei com quem falar. Peça que isso vai chegar de alguma maneira. A pessoa vai aparecer na sua vida do nada, alguém te apresenta, né? Vai aparecer um podcast do nada para ela assistir. Do nada, seu podcast, um vídeo. Na forma como fomos apresentados, foi muito repentina também, inesperado. Não é uma coisa assim que eu calculei, planejei. Mas trouxe a resposta que eu estava pedindo para Deus. Então,
Meus amores, eu acho que a gente, né, trouxe muitas coisas aí para você. Elba foi maravilhosa, como sempre. Direcionou muito bem. Então, assista novamente. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Você não sabe o quanto que você pode ajudar. Às vezes a gente tem medo de fazer. Tem que sair desse medo. Se a pessoa não quiser assistir, ela não vai assistir, mas faça a sua parte. A gente está aqui para transmitir, compartilhar vida, conhecimento, e o autoconhecimento e o conhecimento salvam vidas. Então, muito obrigada por ter assistido até agora e lembre de se inscrever. Obrigada pelo convite. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre numerologia, estou sempre dando dicas práticas e objetivas, trazendo meu lado engenheiro lá no meu Instagram, que é @betanumeróloga. E você tem algum outro canal? Ou principalmente... Por enquanto, não. Tá, Daqui então. a pouco... Tanto que eu falei assim, peraí, tem algum outro canal? Por enquanto, eu uso o TikTok, mas o que eu mais uso hoje é o Instagram. Estou sempre abrindo caixinha de perguntas para trocar e fazer uma consultoria gratuita. E, em breve, o meu YouTube também sai. Ótimo. Então, é só pode te mandar um direct no Instagram. Um direct, ou falar lá na caixinha. Perfeito. E aí O as Instagram tá informações, sempre ativa. maravilha, e as informações vão estar abaixo desse Também, podcast. desse vídeo, com certeza. Marie, obrigada pelo convite. Elba, obrigada pela condução. Vocês, espero que de alguma forma eu tenha contribuído, tenha ajudado e tenha te dado um pouco mais de clareza através da numerologia, que eu gosto tanto dessa ferramenta, que é prática e que é objetiva. Não fica muito no mundo oculto e fica muito no mundo do aqui e do agora. Eu que queria agradecer, principalmente, você ter aceito esse convite. Foi, assim, um presente de Deus, um presente do universo, uma coisa, assim, inesperada. Vou te dar um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito sucesso. Pra gente. Que você possa ajudar muitas pessoas. Então, Roberta Vilela com a gente. Muita gratidão por você ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. É isso, gente. Foi mais um episódio do podcast Life da Marie Bendelac. Hoje tivemos a Beta Vilela, que trabalha com numerologia e que pode ser uma contribuição para você também, que gostaria de ter mais clareza sobre os próximos passos, sejam eles mais imediatos, seja a nova caminhada que você quer trilhar profissionalmente, com a sua família, os desafios que você está lidando. E como a Marie falou, compartilhe com os amigos, reveja esse podcast, se ele fez sentido para você, e entenda que aqui nós estamos trazendo ferramentas que podem ser úteis na sua caminhada. Não se trata de dar um caminho, mas de ajudar a cada pessoa aqui a encontrar seu próprio caminho e a tomar decisões mais instruídas para a sua vida e que certamente vão afetar não apenas a vida de quem toma a decisão, mas a vida do entorno também. Com certeza. Muito obrigada a todas. Obrigada. Obrigada.